Olá pessoal, aqui é o ME Evandro Barbosa e eu gravei esse vídeo para falar sobre o tema do meu segundo workshop e também fazer uma introdução da minha primeira palestra. Então, o tema, depois de várias sugestões dos inscritos no primeiro workshop e também no CONAX, que pediram temas como estratégia, final, como montar um repertório de aberturas, eu tentei estruturar um curso de uma forma que atendesse todas essas sugestões. E o tema que eu escolhi foi o estudo dos clássicos. Então, o estudo dos campeões mundiais. Estudando os clássicos, que eu considero essencial para a evolução de qualquer jogador, nós conseguimos assim bases para jogar qualquer tipo de posição. Então, ao longo desse curso, nós veremos posições do meio jogo, posições de final, ideias do meio jogo de várias aberturas. Isso estudando os campeões mundiais e a contribuição de cada um para a evolução do jogo, né? Bom, e a primeira palestra que eu vou fazer é no dia 15, às 20 horas. E um detalhe é que essa primeira palestra ela é gratuita. O tema será o xadrez antes de Steinitz. Então, Steinitz foi o primeiro campeão mundial. Foi um jogador que revolucionou o jogo com as suas ideias. Mas é muito importante entender como era o xadrez antes de Steinitz. Então, antes de Steinitz, o xadrez vivia aquele período que é conhecido como o período romântico do xadrez, onde surgiam vários sacrifícios, vários gambitos nas partidas. Então, os jogadores eram muito agressivos. Na verdade, existiam dois tipos de jogadores: os jogadores que sacrificavam material e tentavam ganhar por ataque, e os jogadores que resolviam aceitar esse material e confiavam na defesa. Mas depois do Steinitz, tudo isso mudou. Então, quando o Steinitz surgiram os primeiros conceitos sobre estratégia, né? Bom, mas antes de surgir Steinitz, apareceu um jogador muito forte, que ele ganhava de todos os jogadores da sua época, que talvez pode ser considerado o primeiro campeão mundial, que foi Paul Morphy, um americano que já entendia esses primeiros princípios do jogo posicional, os primeiros princípios da estratégia. O jogo do Steinitz ele foi todo baseado nas partidas do Morphy. Então, eu resolvi analisar nesse vídeo uma partida muito conhecida do Morphy, que já mostra esse entendimento do Morphy, que era bem superior aos outros jogadores da sua época. Bom, então, a partida é conhecida como a partida da ópera, que foi jogada uma partida amistosa, uma partida de exibição do Morphy de brancas contra o Conde Isolde. Então vamos lá. Morphy de brancas jogou E4, então E5, cavalo F3, D6 e agora D4. Bom, com D6 as pretas jogam uma defesa Philidor, que é uma variante bem sólida, mas tem um problema de ser uma defesa passiva, porque, por exemplo, o bispo de F8 ele já não pode sair para a casa natural C5, então o bispo ele fica um pouco passivo em E7. Então as brancas fizeram D4, que é a reação natural, já jogando no centro, e aqui as pretas fizeram bispo G4. Bom, esse já é um lance bem duvidoso. Um lance mais natural seria cavalo D7, defendendo o peão de E5. Com o bispo G4, as pretas também querem defender
o peão de E5 de uma forma indireta, já que o cavalo em F3 está cravado. O problema desse lance é que quando as brancas fazem D por E5, o preto já é forçado a jogar bispo por F3. Porque no caso de D por E5, então dama por D8, rei por D8 e cavalo por E5, ganhando um peão. Então após bispo por F3, dama por F3, D por E5, as brancas já possuem uma vantagem posicional muito grande nessa posição. O principal elemento que dá essa vantagem é o par de bispos, porque essa é uma posição aberta, então esse par de bispos vai acabar fazendo a diferença. Então o Morphy seguiu com o bispo C4, já tocando F7, que é um ponto fraco. Como desapareceu o bispo de casas brancas, então várias casas brancas vão ficar fracas nessa posição. E aqui as pretas fizeram um cavalo F6. Bom, que outro lance duvidoso das pretas, porque agora já permite um ataque duplo, com dama B3, tocando B7 e F7 ao mesmo tempo. Bom, e aqui já fica claro os defeitos na abertura das pretas. E aqui as pretas fizeram dama E7, único, para poder defender F7. E nessa posição as brancas já poderiam seguir com dama por B7. Então dama B4, cheque, dama por B4, bispo por B4 e bispo D2. E as brancas têm clara vantagem nessa posição, tem um sólido peão de vantagem e vão acabar ganhando essa partida, mas o branco ainda precisa de técnica para converter. Na partida, o Morphy fez um lance ainda mais forte, que é cavalo C3. A ideia dele é desenvolver as peças o mais rápido possível, aproveitando os erros das pretas na abertura. Porque as pretas estão indo contra alguns conceitos do jogo posicional, assim, do jogo na abertura. Por exemplo, o rei continua no centro, falta desenvolvimento, as pretas só têm o cavalo e a dama desenvolvido. E outro detalhe importante, a dama foi desenvolvida muito cedo e a dama em E7 ela está atrapalhando o desenvolvimento natural do bispo de F8. Então, para o preto conseguir rocar e colocar as peças em jogo, o preto vai perder muito tempo. Então o Morphy ele quer aproveitar essa vantagem dinâmica que o branco tem, essa vantagem no desenvolvimento. Então a ideia é jogar cavalo C3, bispo G5, poder rocar e terminar o desenvolvimento o mais rápido possível e então abrir essa posição. Então as pretas fizeram C6, controlando a casa D5. O branco seguiu com bispo G5 e aqui as pretas fizeram B5. Bom, esse é um lance muito arriscado das pretas, porque, como eu falei, o preto não desenvolveu as peças ainda e continua fazendo movimentos de peões. E esse é um momento crítico na partida. As brancas já possuem elementos suficientes para pensar em algum lance mais incisivo, algum lance mais decisivo já. Então, nessa posição, como as brancas possuem muita vantagem no desenvolvimento e o rei das pretas está no centro, o branco precisa encontrar alguma forma de abrir a posição, ainda que seja necessário algum sacrifício de peça para poder chegar no rei das pretas. Se as brancas nessa posição fazem um lance como bispo E2, então o preto poderia seguir com dama B4, assim já trocando as damas e podendo resolver o problema do rei e do desenvolvimento. O que as pretas deixaram passar nessa posição é que após B5, o Morphy tem uma ideia muito forte, que é seguir com um cavalo por B5, exclama. As brancas sacrificam uma peça para abrir a posição e chegar no rei das pretas. Então seguiu C por B5, bispo por B5 e agora cavalo BD7.
E surge um tema tático muito interessante aqui, que é a cravada. Aproveitando que esse rei preto ele continua no centro em E8. Então as brancas vão começar a explorar esse tema. Então o Morph seguiu com roque grande, já ameaçando bispo por D7, ganhando. Então torre D8. E aqui já começa uma combinação. É o início de uma combinação decisiva que o Morph conseguiu visualizar nessa posição. Então aqui o Morph seguiu com torre por D7, exclama. O Morph é considerado um dos jogadores assim mais táticos, né, que tinha um cálculo mais preciso naquela época. Inclusive, um comentário do Fischer falando sobre o Morph, ele fala que se o Morph jogasse na época dele, na época do Fischer, ele seria um jogador muito forte também, por essa habilidade de calcular. Ele calculava muito bem. Então aqui o Morph dá o início na combinação com torre por D7. Torre por D7 e agora torre D1. Novamente ameaçando o bispo por D7, ganhando. Então as pretas fizeram dama E6, bispo por D7, cavalo por D7, e aqui vem um arremate muito bonito que o Morph visualizou quando fez o lance torre por D7, que é dama B8, exclama duas. Um bonito sacrifício de dama, já arrematando a partida. Então cavalo por B8 e torre D8, mate. Bom, essa é uma partida muito famosa, uma partida bem conhecida, jogada pelo Morph, que já mostra que o entendimento de jogo do Morph era muito superior aos outros jogadores da época. Ele já dominava alguns conceitos posicionais do jogo. Então, por exemplo, nessa partida, fica claro que as pretas foram contra alguns princípios, como o desenvolvimento, deixar o rei no centro do tabuleiro, né? Tem que colocar o rei em segurança. E as brancas foram acumulando pequenas vantagens, como o desenvolvimento, até que chegar em um momento que o branco conseguiu elementos suficientes para uma combinação. Começando com o lance cavalo por B5, exclama, já abrindo a posição, podendo chegar no rei das pretas. E depois com a combinação torre por D7 e finalizando com o dama B8, que é um bonito sacrifício de dama, já arrematando a partida. Bom, então a ideia dessa minha primeira palestra é falar sobre os jogadores antes de Steinitz. Então, esse período romântico do xadrez, como foi a evolução do jogo até chegar em Steinitz, e falar principalmente do Morph, que foi um jogador que revolucionou um pouco já o xadrez, e que as bases do jogo posicional do Steinitz, né, os princípios do Steinitz, foram baseadas no jogo do Morph. Bom, então essa é a ideia que eu queria mostrar nesse vídeo. Então eu vejo todos vocês nessa primeira palestra e espero encontrar vocês também no workshop, falando sobre estudo dos clássicos e falando sobre todos os campeões mundiais. Então, até lá!